Olá pessoal, continuando nossas aulas sobre cônicas, hoje eu vou falar sobre a elipse. Primeiro vamos ver o que é uma elipse, a definição de uma elipse. Uma elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é constante. Uma observação aqui, lugar geométrico, que é uma palavra que aparece aqui, lugar geométrico dos pontos do plano significa conjunto dos pontos de um plano. Então, uma elipse é o lugar geométrico, ou seja, o conjunto dos pontos de um plano, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, que eu vou chamar de F1 e F2, é constante. Esses dois pontos fixos constantes, F1 e F2, são chamados de focos da elipse, focos. A soma constante nós vamos chamar de 2A. Daí, se P é um ponto da elipse, essa definição aqui traduzida numa linguagem matemática, ela fica assim: a elipse é o conjunto dos pontos P, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante, ou seja, se P é um ponto da elipse, a distância de P ao foco F1 mais a distância de P ao foco F2 é uma constante 2A. Então, sendo P um ponto da elipse, distância de PF1 mais distância de PF2 é igual a 2A, ou seja, a soma das distâncias a dois pontos fixos F1 e F2 é uma constante 2A. Eu vou mostrar agora para vocês um modo de traçar uma elipse no quadro. Eu vou considerar dois pontos aqui, que vão ser os meus focos, tá? Esses pontos você escolhe inicialmente. Prenda um barbante nesses focos e agora eu vou deslizar o pilô aqui. Ponto P daqui da elipse. Veja que a distância desse ponto da elipse ao foco, aos dois focos, aqui vou chamar aqui de distância D1 e aqui uma distância D2, tá certo? Então, essa distância D1 desse ponto a esse foco, mais a distância D2 desse ponto a esse foco, é constante. E essa constante é o que? 2A, que é o tamanho do barbante. Bom, outra coisa que nós temos que observar é o seguinte: veja que para eu poder deslizar esse barbante desenhando a minha elipse, o comprimento do barbante é maior que a distância entre os dois focos. Bom, eu vou chamar a distância entre os dois focos, distância do foco F1 ao foco F2, eu vou chamar de 2C. E veja que essa distância entre os focos é menor que o comprimento do barbante, né? Então, 2C é menor do que 2A. Daí eu tenho que C menor que A. É uma coisa que a gente tem que gravar porque vamos usar depois, tá certo? Então a distância entre os focos é 2C e 2C, a distância entre os focos, é menor do que aquela soma das distâncias constantes, menor do que D1 mais D2, que é 2A. Continuando, eu vou ver agora as equações da elipse, mas antes de deduzir as equações da elipse, eu vou apresentar alguns elementos da elipse, tá? Se eu usar aqui um sistema de coordenadas, tá certo? Aqui é a minha elipse, tá? Aqui os focos, F1 e F2. Eu vou chamar a distância entre os focos de 2C. O centro da elipse, ele é ponto médio dos focos, ou seja, a distância desse centro a esse foco é igual à distância desse centro a esse foco. Então, como essa distância toda é 2C, aqui é C e aqui é C, tá certo? C é o centro da elipse. Esse segmento que liga esses pontos A1 a A2
é chamado de eixo maior. Esse segmento aqui é chamado de eixo maior da elipse. E esses dois pontos, A1 e A2, são chamados de vértices da elipse. Os vértices da elipse são os extremos do eixo maior da elipse. E esse segmento aqui, B1, B2, esse segmento B1, B2, é chamado de eixo menor da elipse. Tá? Essa distância aqui é C, eu vou chamar de B a distância do centro ao ponto B1, que é um extremo do eixo menor, tá? E aqui também B. Então aqui seria menos B e aqui é B. Bom, aí observe o seguinte. Se você considerar esse triângulo aqui, o triângulo F1, B1, F2, observe o seguinte, tá? Eu tenho aqui dois triângulos, esse triângulo e esse triângulo. Esse triângulo aqui é congruente a esse. Por que eles são congruentes? Eles são dois triângulos retângulos que tem esse lado igual a esse lado e esse lado em comum, tá certo? Então, esse triângulo daqui é congruente a esse triângulo. Daí, esse segmento em vermelho de B1 a F1 é igual, tem a mesma medida que o segmento de B1 F2, tá certo? Agora, quanto mede esse segmento? Observe o seguinte, que no traçado da minha elipse, tá? Esse ponto B1, ele é um ponto da elipse. Então, a distância B1F1 mais a distância B1F2 é o 2A. Essa distância mais essa é 2A. Consequentemente, aqui é A e aqui é A, tá certo? Como eu tenho um triângulo retângulo, daí vem uma importante relação métrica na elipse, que é o seguinte, que diz que na minha elipse, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Na elipse, onde quem é quem aqui? A é a medida do semi-eixo maior, certo? A é a medida do semi-eixo maior da elipse. B, quem é B na elipse? É a medida do semi-eixo menor. E C, quem é C na elipse? É a distância do centro ao foco, tá? Então, a gente tem que gravar que na elipse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo a distância, o comprimento do semi-eixo maior, B é o comprimento do semi-eixo menor e C é a distância do centro ao foco da elipse, tá certo? Vamos escrever aqui a equação de uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo OX, ou seja, é uma elipse horizontal, tá certo? Bom, considerando essa elipse com focos no ponto C0 e menos C0 e eixo maior com extremidade nos pontos A0 e menos A0 e considerando o ponto PXY qualquer da elipse, daí, usando a definição da elipse que diz que se P é um ponto da elipse, a distância do ponto P ao foco F1 mais a distância do ponto P ao foco F2 igual a 2A, usando esta definição da elipse, usando também a definição de distância entre dois pontos de um plano, tá? E no final, chamando de B ao quadrado a relação A ao quadrado menos C ao quadrado, nós chegamos à seguinte equação desta elipse, de que x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, esta daqui é a equação de uma elipse que tem centro na origem e eixo maior sobre o eixo OX, tá certo? No módulo, vocês encontram a dedução desta equação. Quem tiver interesse pode olhar no módulo que está tudo explicado.
Agora observe o seguinte, a equação da elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Observe que essa aqui é a relação fundamental, aquela que eu falei. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando eu digo que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, veja que A é maior que B e também A é maior que C. Você tem três números, A, B e C, que eles satisfazem essa relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então você pode pensar que você tem um triângulo retângulo de catetos B e C. De catetos B e C com hipotenusa A. Então no triângulo retângulo nós sabemos que a hipotenusa é sempre maior do que os catetos. E isso já está escrito aqui, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Daí, A é maior que B e A é maior que C. Tá certo? Ou seja, essa distância aqui, A, é maior do que essa, óbvia. E essa distância aqui é maior do que essa. Aqui é o semi-eixo, aqui é o eixo maior e aqui é o eixo menor da elipse. Vamos ver agora a equação da elipse de centro do ponto HK e eixo maior paralelo ao eixo OX. Então eu tenho uma elipse que tem centro no ponto H e K, tá? E eixo maior paralelo ao eixo OX, certo? Então aqui eu tenho uma elipse de centro no ponto HK e eixo maior paralelo ao eixo OX, tá certo? Vou chamar de A a distância do centro a um dos vértices, vou chamar de C a distância do centro a um dos focos e de B a distância do centro a esse extremo do eixo menor, tá? Então, nessas condições, se eu tomar um sistema de eixos paralelos x' e y', um sistema usando translação de eixos, né? A equação dessa elipse em relação ao sistema x' e y' seria x' ao quadrado sobre A ao quadrado mais y' ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Daí, usando as equações de translação, de transformação da translação, lembre que x' é igual a x menos h e y' é y menos k. Então, a equação desta elipse com centro no ponto HK e eixo maior paralelo ao eixo OX é dada por x menos h ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Lembre que A é maior do que B, então veja que o denominador maior está relacionado à variável que está ligada ao eixo maior. Eixo maior paralelo ao eixo OX, A ao quadrado está relacionado ao eixo OX, tá?